Bom, então, nesse processo de pandemia aí, a Secretaria de Educação, eles fizeram um material onde você vai complementar os seus estudos com o seu professor da escola. Esse material aqui eu vou utilizar na escola que eu dou aula, né, mas eu vou disponibilizar para vocês também. Essa aula é referente à semana 1 e 2, tá? Eu dividi essa aula em dois momentos. Essa aula especificamente é da semana 1. O que vai ser tratado nessa aula? Basicamente, o assunto do tema 14, que é eletrostática. Quais serão os objetivos de conhecimento para essa aula? Especificamente processo de eletrização. Você não pode sair daqui sem saber processo de eletrização. E quais habilidades que você tem que desenvolver aí com essa aula? Compreender todos os fenômenos eletrostáticos e as suas aplicações. Quais são os conteúdos que estarão correlacionados ou relacionados diretamente com esse assunto? Compreender a diferença entre condutor e isolante, eu vou acrescentar semicondutores e supercondutores. Compreender o conceito de carga elétrica e sua unidade de sistema internacional. Eu vou fazer um apanhado, um leve apanhado histórico da carga elétrica. Compreender como os isolantes podem ser carregados por atrito, compreender como os metais podem ser carregados por indução e compreender o processo de polarização nos isolantes. Compreender também a aplicação do processo de eletrização no cotidiano. Depois eu vou resolver um ou dois exercícios. De acordo aí com a Secretaria de Estado de Educação aí, essa aula ela é interdisciplinar com a matemática e com a química. Eu não vi o material nem da matemática nem da química, deve ter alguma coisa correlacionada lá. Bom, então vamos lá, vamos começar. O tema da aula é o tema 14, que é eletrostática. A eletrostática ela está na parte da física do terceiro ano, que ela é dividida em três partes. Eletrostática, eletrodinâmica e o eletromagnetismo, assim, didaticamente falando, né? Geralmente no primeiro e no segundo bimestre a gente comenta muito sobre a parte da eletricidade e na metade lá do segundo semestre a gente começa a falar sobre eletrodinâmica e, para fechar o ano, eletromagnetismo e física moderna. Mas como devido à pandemia, está sendo um ano atípico, e foram feitos esses materiais aí. Então, para complemento, novamente reforçando, né? Eu fiz esse material só para complementar mesmo. A aula válida é a aula que está lá naquele aplicativo. E você vai tirar a dúvida com seus professores. Bom, eletrostática é a parte da física que vai estudar cargas elétricas em repouso. Quando ele fala partículas eletrizadas, ele está referindo-se a cargas elétricas, tá? Então, a carga elétrica é uma partícula fundamental da matéria, assim como a massa, e nós vamos trabalhar com essas partículas a partir do seu ponto estacionário. Né? Aqui eu pus uma fotinha de uma menina no gerador de Van der Graaf. Está acontecendo um processo de eletrização aí, que é um dos tópicos que você tem que saber, né? Aqui desse material, são os processos de eletrização. No caso aqui, eletrização por atrito no gerador de Van der Graaf, por contato, quando ela encosta nessa bola aí cromada, e depois também por indução aí quando está no cabelo dela. Não tem como a gente falar de carga elétrica sem mencionar a estrutura do átomo. Por quê? Tudo no universo é feito de átomo. Então, o átomo, de uma maneira intrínseca, ele está no nosso cotidiano, né? Nas nossas vidas. Somos formados de átomo. Esse desenho que eu coloquei aqui é uma figura representativa. O átomo não pode ser representado por uma bolinha assim, é óbvio, né? Todo mundo sabe disso, mas didaticamente a gente utiliza para poder ensinar aos alunos. Bom, o átomo ele é formado por um núcleo atômico
positivo, né? Esse núcleo atômico ele é composto de nêutrons e prótons. E em volta desse núcleo atômico, você tem uma nuvem eletrônica onde está imersos os elétrons, tá? Aí tem, nessa figura tem as dimensões do elétron aí, por exemplo. O elétron tem um tamanho de 10 a menos alguma coisa aí. Aí tem o tamanho geral do átomo, o tamanho do nêutron e do próton, tem o tamanho das partículas atômicas também. Convencionou-se que os prótons são portadores de cargas positivas, os elétrons são portadores de cargas negativas e os nêutrons são portadores de carga nula, ou seja, um nêutron não tem carga, não tem a carga elétrica total do nêutron é nula. Uma coisa que o pessoal fala e tá errado, né, que fala que o nêutron não tem partícula, não tem partícula no nêutron. Tem sim, eu vou falar daqui um pouco, né? No estado normal, o átomo possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, inicialmente, o átomo está neutro. Então, quando você tem o número de prótons equivalente ao número de elétrons, você tem um átomo neutro. Isso é importante você saber. Ainda, de acordo com a estrutura atômica, né, o nêutron e o próton eles são formados por partículas elementares, que são os quarks. Para quem foi aluno meu sabe que no primeiro ano eu dou uma ênfase nisso aqui, tá? As forças fundamentais da natureza. E esses quarks, eles são ligados, né? São presos por uma partícula mediadora, que é o gluon, tá? Então, os prótons e os nêutrons, eles são constituintes de quarks que estão ligados por gluons. E no Sistema Internacional de Medidas, a unidade da carga elétrica é o Coulomb, tá? Em homenagem ao físico Charles Augustin Coulomb, e cujo símbolo é o C maiúsculo. Para que você possa entender a razão, o porquê o próton ter carga positiva e o nêutron não ter carga, a explicação está aqui nessa figura, né? Como o próton é constituído por dois quark up e um quark down, o quark up tem carga de 2/3 da carga do elétron, que é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa carga elementar ela foi descoberta por Thomson, né, no experimento lá do óleo, que ele borrifou óleo numa estrutura, e ele conseguiu isolar, equilibrar essa gotícula de óleo com um campo elétrico, e ele conseguiu encontrar o valor elementar da carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O próton ele tem dois quark ups e um quark down. Se você somar aí esses valores, você vai achar um valor da carga total líquida do próton de mais E, tem valor positivo mais E, e se você fizer o mesmo raciocínio para o nêutron, você somar essas cargas aí, ó, das partículas aí, no caso os quark, o nêutron ele é composto por dois quark down e um quark up. Se você somar todos esses valores, você vai ver que vai dar zero. Por isso, eles falam que a carga total líquida do nêutron é zero. Não significa que no interior do nêutron não tenha carga elétrica. Tem lá, ó. Tem o valor do valor da carga elétrica do quark. 2/3 de E e menos 1/3 de E. Nessas proporções. Mas quando você soma tudo, a carga total líquida aí é zero. Tá? Só para quem foi meu aluno, lembra desse mapa conceitual aí. É o mapa das interações fundamentais da natureza. Tá? O professor Moreira, eu peguei essa figura aqui no artigo do professor Moreira. Então, você tem as forças elementares da natureza, que é a força gravitacional, a força eletromagnética e a força nuclear, que é dividida em forte e fraca. Nós vamos nos conter, por enquanto, na força elétrica, tá? Que faz... E essa força elétrica ela vai ter um cunho atrativo ou um cunho repulsivo.
dependendo da situação. Ela vai ter o cunho atrativo quando houver interações entre os elétrons e o núcleo atômico. E vai ter o cunho repulsivo quando você estiver trabalhando com as forças intermoleculares, que vai estar lá no interior do núcleo, tá? Do núcleo atômico. Você vai trabalhar com a relação prótons-prótons, tá? O que segura o próton preso lá no núcleo é a força nuclear forte, tá certo? Que não vou detalhar isso não, mas só para efeito de conhecimento mesmo. Bom, e a eletrostática, que é a parte da física que você vai estudar, essas cargas em repouso, ela tem dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da atração e da repulsão. Esse princípio nos diz que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então, essa figura aí, ó, como eu já falei para você, a força fundamental que, que está nessa parte, a força, a interação eletromagnética, especificamente a força elétrica, tá? Então, eu já representei essas cargas elétricas aí pela força elétrica. Então, para cargas de sinais iguais, você vai ter uma repulsão elétrica. Positivo com positivo vai acontecer uma repulsão. Negativo com negativo também vai acontecer uma repulsão. E cargas de sinais opostos, né? Positivo com negativo vai se atrair. Então, você vai ter uma atração elétrica aí, né? Representada pelo esse vetor F. Entendendo mais ou menos como funciona o princípio da atração. Peguei um exercício aqui da Unicamp São Paulo. Duas cargas elétricas Q1. Cargas elétricas vão ser representadas pela letra Q, maiúscula ou Q minúscula, vai depender do exercício. Eu, especificamente, eu gosto de chamar, né, a carga elétrica por Q maiúsculo. Geralmente eu coloco com índice numérico ou índice alfabético. Q1, QA, QB, Q2, Q3. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 atraem-se quando colocadas próximas uma da outra. Letra A. O que se pode afirmar sobre os sinais Q1 e Q2? Bom, se há uma atração entre as cargas Q1 e Q2, o que está acontecendo aí é que as cargas são de sinais opostos. Por quê? Há uma atração elétrica. Eu representei aqui a resposta da letra A aqui nesse desenho, tá? Então, você tem Q1 e Q2 aqui, elas estão atraindo. Logo, então, eu sei que os sinais dessas cargas são opostos. Mas eu não sei quais são. Vou descobrir isso na letra B. A carga Q1 é repelida por uma terceira carga, Q3, que é positiva. Então, ele fala para nós que a carga Q3 ela é positiva e ela repele a carga Q1. Bom, de acordo com o princípio da atração e da repulsão, se a carga Q3 é positiva e ela repele a carga Q1, obviamente a carga Q1 vai ser positiva. Por quê? Porque vai ter uma repulsão eletromagnética aqui. Bom, mas se a carga Q1 é positiva porque ela é repelida pela carga Q3 e a carga Q1 é positiva, logo então eu consigo encontrar a carga Q2. Se a carga Q1 atrai a carga Q2, logo a carga Q1 é negativa. Por isso que os sinais aqui são opostos. Muito tranquilo esses exercícios aí. Exercício de segunda fase esse negócio aí. Muito fácil, tá? Tranquilo mesmo. Bom, continuemos. O segundo princípio da eletrostática é o princípio da conservação das cargas. O que nos diz esse princípio? Ele nos informa que é o seguinte, talvez eu pus uma letra aqui, essa letra grega aqui, que é o signo, tá? Que matematicamente significa soma, somatório, agregar tudo. Então, você vai ter aqui somatórios de cargas antes e depois dos processos. O segundo princípio da eletrostática, que é o princípio da conservação das cargas elétricas, ele nos diz o seguinte: num sistema
eletricamente isolado, então eu estou trabalhando, não é com qualquer coisa, é com sistema elétrico, tá? Ou seja, onde não há trocas de cargas elétricas com o meio exterior, ou seja, o sistema vai estar isolado de tudo ao seu entorno, tá? A gente vai estar olhando para dentro do sistema. A soma algébrica das cargas é constante. Então, quando ele fala soma algébrica, ele está referindo-se a essa letra sigma aqui, ó. Soma algébrica significa somar. Então, o que você tinha antes é o que você vai ter depois. Matematicamente falando, se você somar o valor da carga Q1 e a carga Q2 num processo de eletrização, essa carga, o total de carga, tem que ser igualzinho o que vai acontecer depois desse processo. E esse total, ele sempre vai ser constante. Então, esse princípio ele é bastante específico, porque quando você for utilizá-lo, principalmente no processo de eletrização por contato, você vai ver que você vai utilizar bastante essa coisa aqui. Bom, vou apagar aqui para a gente continuar. Essa nomenclatura, perdão. Já estou... Dei uma aula para os alunos do primeiro ano ali e estou até meio lelé já. Bom, então, entendendo o princípio da conservação de cargas. Vou imaginar o seguinte aqui. Você tem um processo de eletrização onde que você tem um corpo inicialmente neutro. Quando o corpo está inicialmente neutro, isso aqui é importante a gente ressaltar isso, não significa que ele não tenha carga elétrica. Quando o corpo está inicialmente neutro, significa que a quantidade de carga positiva é a mesma quantidade de carga negativa. Se eu tenho, por exemplo, 20... É lógico que eu estou viajando na maionese aqui, tá? Faz de conta que eu tenho 20 prótons, eu também terei 20 elétrons. Se eu somar a carga de 20 elétrons com 20 prótons, a carga total vai ser igual a zero. Então, por isso que esse corpo inicialmente está neutro. Você tem um corpo inicialmente neutro e tem um corpo carregado positivamente. O que eu quero ressaltar aqui nessa figura é o seguinte, gente. Quando o corpo está carregado positivamente, significa que há falta de elétrons, tá? Se há falta de elétrons, significa que tem mais prótons que elétrons. Por isso que esse corpo está carregado positivamente. Quando a gente representa esse corpo com esse sinal positivo aqui, não significa que ele não tenha carga negativa nele. Há carga negativa, porém as cargas negativas são menores que as cargas positivas. Por isso que há um valor maior de prótons. Então, por isso que a gente está representando com um valor positivo. Quando eu pego essa carga que está carregada positivamente, quando eu falo que o corpo está carregado positivamente, há falta de elétrons, tá? Está faltando elétrons nesse corpo. Há um excesso de prótons. E eu ponho esse corpo em contato com um corpo que está inicialmente neutro, o que vai acontecer? Esse corpo que está carregado positivamente, pelo primeiro princípio lá da atração e da repulsão, ele vai atrair as cargas negativas. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Elétrons do corpo, que estava inicialmente neutro, passarão para o corpo que está carregado positivamente. E nessa troca-troca de elétrons aqui, tá? De elétrons que vai passar do corpo que está inicialmente neutro para o corpo que está carregado, o corpo que estava inicialmente neutro, ele vai ficar com um excesso de prótons. Ficando com excesso de prótons, quando eu separo esses dois corpos, né, a própria situação vai favorecer isso, porque corpos de cargas de sinais iguais se repelem, vai acontecer uma repulsão, aí o corpo que estava inicialmente neutro vai ficar carregado positivamente. Se a gente somar a carga inicial e a carga final, você vai ver que vai estar constante. É lógico que eu pus esse desenho aqui está bastante viajoso,
Se a gente contar aqui, ó, você vai ver que tem 8 prótons aqui, 8 cargas positivas. No processo de eletrização, essa carga ela foi redistribuída. Então, olha só, o corpo que inicialmente estava com 8 prótons, ficou com 5, e o corpo que estava inicialmente neutro ficou com 3 prótons. Então, se aqui eu tenho 8 cargas positivas antes, eu terei 8 cargas positivas depois. Se vocês somarem aqui, vocês vão perceber. Então, esse aqui é a aplicação direta do princípio da conservação de cargas. Bom, eu não sei por qual razão aqui o GIF aqui não deu certo aqui. Eu vou falar para vocês da diferença entre condutores e isolantes. Como todos os corpos são compostos de prótons, de prótons, elétrons, né, e nêutrons, né, são compostos de átomos, basicamente, os elétrons que ficam na camada, tá, naquela camada externa lá do átomo, eles são fáceis de movimentação, são os elétrons livres, são conhecidos como elétrons livres. Quando há uma facilidade, quando o corpo, né, ele permite essa facilidade de movimentação desses elétrons, esses corpos são conhecidos como condutores. Então, todos os condutores, eles facilitam o movimento desses elétrons livres. O GIF não funcionou aqui, mas esse prego ele ia baixar nessas duas bolinhas aqui e ia ter uma movimentação de elétrons desse corpo para esse aqui. Então, para demonstrar que há uma facilidade de movimentação desses elétrons. Então, quando o corpo permite essa facilidade, esse corpo é conhecido como condutor elétrico, tá? E quando não há essa facilidade de locomoção desses elétrons livres, esses corpos são conhecidos como isolantes elétricos. O exemplo de isolante elétrico é a madeira. Aqui o GIF deu certo. Tanto é que quando você baixa a madeira aqui nesses dois corpinhos, não há transferências de elétrons do corpo que está carregado para o corpo, perdão, aqui eu falei errado, tá? Aqui do metal, perdão. Vai haver uma movimentação do corpo que está eletricamente neutro, o corpo está carregado aqui. Aqui da mesma maneira. Quando eu pego aqui e coloco a madeira aqui entre esses dois corpos, não há movimentação do corpo que está inicialmente neutro, o corpo está carregado. Então, a diferença básica entre condutores e isolantes é essa aí. Os corpos que conduzem facilmente esses elétrons livres, são conhecidos como condutores. Um representante desses condutores são os metais. Todos os metais são bons condutores elétricos. E os corpos que não permitem essa locomoção de elétrons é conhecido como isolantes. Um exemplo clássico aí é a madeira, a borracha, tá? Borracha também é um isolante elétrico. Agora eu vou falar para você, bem rapidamente, depois vocês podem pesquisar, tá? Tem vários artigos aí na internet falando sobre semicondutores e supercondutores, que na física se estuda-se bastante, tá? Os semicondutores, pessoal, são aqueles corpos, aqueles materiais que eles conduzem e não conduzem a eletricidade. Ora, eles são bons condutores, ora, eles não são bons condutores. Exemplo clássico de ser bom condutor e em um determinado momento e não bom condutor em outro momento são os transistores. Os transistores são exemplos de semicondutores, bastante usados na eletrônica. Os supercondutores, tá? Aqui eu pus uma foto aqui do material que ele foi resfriado a uma temperatura extremamente baixa e houve a levitação, tá? Os supercondutores conduzem cargas elétricas diretamente relacionadas à temperatura dos corpos. Nesse caso específico aqui, o material cerâmico, que é esse de baixo aqui, ó, ele foi resfriado a uma temperatura muito baixa. Então, quando houve essa
essa queda brusca de temperatura, houve uma repulsão eletromagnética. Ou havendo uma repulsão eletromagnética aí você pode usar para determinados fins, né? Transmitir dados, locomoção, por exemplo, no Japão você tem os Megalev lá, que você tem condutores de alta precisão, tá certo? Esses supercondutores, eles vão relacionar essa condução de elétrons diretamente ligado à temperatura. Geralmente, utiliza-se baixas temperaturas. Vou falar para vocês dos processos de eletrização. No material aí do Estado, ele fala do processo de atrito, contato e indução. Eu vou especificar cada um do jeito mais simples possível. O primeiro processo, que é o processo de eletrização por atrito, quando eu falo eletrizar um corpo, significa que eu vou retirar ou colocar elétrons neste corpo. Quando você vê essa palavra eletrizar, né? Eletrizar significa colocar ou retirar elétrons, tá? E há 3 processos para isso: por atrito, por contato ou por indução. Por atrito, basicamente você vai esfregar os corpos, tá? E ao esfregar esses corpos, tá certo? Você vai ter transferências de elétrons livres de um corpo para o outro. O que é importante ressaltar no processo de eletrização por atrito é que, após o processo, os corpos ficam carregados com cargas diferentes. Um corpo vai ficar carregado positivamente e outro corpo vai ficar carregado negativamente. Não esqueçam disso, tá? No processo de eletrização por atrito, ao final do processo, um corpo vai ficar carregado positivamente e outro corpo vai ficar carregado negativamente. Esse é o processo específico. Vou detalhar isso mais para frente. No processo de eletrização por contato, você vai tocar os corpos. Eu pus uma fotinha aqui, ó, a menina encostando no gerador de Van der Graaf, e um gerador de Van der Graaf está encostado em outro gerador de Van der Graaf. Então, aqui, ó, você vai ter eletrização por contato, tá? O que é importante ressaltar? Que na eletrização por contato, após findar-se o processo, os corpos, eles serão eletrizados pelo mesmo sinal de carga, ou positivo ou negativo. Não haverá separação de cargas. Não haverá um corpo fica positivo, outro negativo. Não. No processo de eletrização por contato, você vai encostar os corpos, vai tocar nos corpos, e os corpos serão eletrizados pelo mesmo sinal de carga, tá? Ou positivo ou negativo. Já no processo de eletrização por indução, você vai aproximar um corpo ao outro. O que acontece no processo de eletrização por indução? Você vai fazer uma polarização da carga. Olha só para você ver aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo está representado aqui que você tem um corpo aqui que está carregado positivamente. Você tem um corpo que está inicialmente neutro aqui, ó. A quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Quando você aproxima esse corpo próximo desse cara, o que vai acontecer? Uma polarização da carga. Vai acontecer uma polarização da carga. Vou voltar lá, peraí. Vai haver uma polarização da carga. Os prótons desse bastão vai repelir os prótons desse corpo, atraindo os elétrons desse corpo. Ou seja, de um lado eu vou ter carga positiva, do outro lado eu vou ter carga negativa. Basicamente isso que vai acontecer. Beleza? Bom, continuando. Agora eu vou detalhar cada eletrização, cada processo de eletrização. Eletrização por atrito. Primeira coisa, você vai pegar corpos de naturezas diferentes, isso aqui é importantíssimo ressaltar, tá? Você vai pegar corpos de naturezas diferentes. Após esse contato íntimo entre esses dois corpos, haverá
trocas de elétrons entre eles. E no final do processo, um corpo vai ficar carregado positivamente e outro corpo vai ficar carregado negativamente. Para que isso ocorra, a gente tem que obedecer à série triboelétrica. E essa série triboelétrica, eu vou falar daqui um pouco, é uma série onde você vai ter vários materiais e como esses materiais se comportam ao ser atritado um com o outro, tá? Então, em geral, no processo de eletrização por atrito, corpos cederão elétrons ou corpos receberão elétrons. Então, o corpo que cedeu elétrons, ou seja, ele perde, quando eu falo cedo, ele perde. O corpo que perde elétrons vai ficar positivo e o corpo que ganha, o corpo que recebe, vai ficar carregado negativamente. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com a perda ou com o ganho de elétrons, tá? Bom, olha só, a série triboelétrica. Na série triboelétrica, lá no material do Estado, ele pôs uma série lá por números lá, e tem vários materiais. Aqui eu peguei essa imagem da internet que dá um visual melhor, tá? Olha só, sempre que atritarmos dois corpos de substâncias diferentes, surgem atritada cargas elétricas de sinais opostos. Tal fato é mais facilmente observável entre isolantes. Então, por isso que é mais fácil você fazer o processo de eletrização por atrito através de isolantes, tá certo? E a série triboelétrica, ele vai te dar uma ideia geral de como que isso vai acontecer. Eu vou te dar uma ideia aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu vou pegar a pele humana como exemplo, vou pegar a pele humana e vou atritar com a lã. A pele humana está mais acima na escala aí triboelétrica. Se a pele humana está mais acima da escala triboelétrica, ela vai ficar carregada positivamente, e a lã está abaixo da pele humana, ela vai ficar carregada positivamente. Então, o processo de resolução de exercício que envolva série triboelétrica, você vai adotar esse processo. Quem está acima fica carregado positivamente, quem fica abaixo fica carregado negativamente. Vou te dar outro exemplo. Vou pegar a madeira e vou atritar a madeira com o silicone, por exemplo. Como a madeira está acima do silicone, a madeira vai ficar carregada positivamente e o silicone vai ficar carregado negativamente. Então, para você utilizar a série triboelétrica, você vai usar esse raciocínio. Aí eu pus um exercício aqui, que eu esqueci de colocar o número dele aqui, tá? Eu pus um exercício aqui, ó. Um exercício vestibular, eu cortei a fonte aqui para poder caber aqui. Tá da série triboelétrica, vidro, lã, seda, algodão e celulóide. Celulóide está abaixo da madeira aqui, tá? Um bastão de vidro, quando atritado com a lã, tende a perder elétrons. Bom, você tem um bastão de vidro, o vidro está aqui, né? E você atrita ele com a lã. A lã está aqui, ó. Como o bastão de vidro está acima da lã, então o bastão de vidro vai ficar carregado positivamente. Beleza. Se ele fica carregado positivamente, significa que ele perde elétrons. Então, essa afirmação aqui tá beleza, tá certíssimo. Olha só, um pedaço de celulóide que está abaixo da madeira aqui, tá? Quando é tritado com algodão, vamos ver onde está o algodão. Se tem algodão aqui, não tem algodão aqui, né? Ah, tem aqui, perdão. Tem um algodão aqui, ó. Quando você pega celuloide, que não está nessa coisa aqui, mas eu olhei na internet, está abaixo da madeira, e atrita ele na lã, né? Eu olhei errado, perdão, na lã, o que vai acontecer? O pedaço de celuloide vai ganhar elétrons. É verdade, porque a lã está acima da madeira aqui, e o celuloide está abaixo da madeira, então a celuloide vai ficar carregado negativamente, e a lã vai ficar carregada positivamente. Se a celuloide ela vai ficar carregada negativamente, ela vai ganhar elétrons. Então, a afirmativa 2 também está certa.
No item 3, um bastão de vidro quando é tritado com algodão. Você tem um bastão de vidro aqui, ó, você vai tritar ele com algodão. O bastão de vidro vai ficar positivo e o algodão vai ficar negativo. Então, olha só, bastão de vidro quando é tritado com algodão ganha prótons. Não, não existe isso de ganhar prótons, que está errado, tá? Não existe ganhar prótons. Você ganha elétrons ou você perde elétrons. Isso aqui está errado. Então, essa alternativa 3 aqui é incorreta. Se você estivesse lá no vestibular, você ia marcar a alternativa 1 e 2. Então, a resposta correta, 1 e 2. Tranquilo? Desse jeito você vai trabalhar aí com essa parte aí da série triboelétrica, tá, gente? E só para ressaltar, né, eu não assisti às aulas de física lá daquele aplicativo. Parece que as aulas estão sendo de 20 minutos, salvo engano. Eu não sei se o professor ressalta bastante isso, mas eu quis trazer isso para a aula para poder ficar bem explicadinho, tá? A aula vai acabar daqui um pouco, eu vou ter que entrar de novo para a gente fechar essa aula. Na hora que acabar aqui, eu aviso para vocês. Bom, na eletrização por contato, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transferência de elétrons ao longo desse contato íntimo. E depois que acontece esse contato, os corpos são carregados pela mesma carga. Olha só, inicialmente eu tenho um corpo neutro e eu cheguei próximo dele um corpo carregado negativamente. Encostei o corpo B no corpo A, o que aconteceu? Uma transferência de elétron para o corpo que estava inicialmente neutro e no final os dois corpos foram carregados pelo carga de mesmo sinal, no caso aqui negativo. Bom, o que vale ressaltar? Um corpo, tá? No caso, o corpo neutro. Quando ele é colocado em contato com outro corpo eletrizado, o corpo que está neutro, né, vai transferir elétrons, tá? Vai transferir elétrons para o corpo que está neutro. O corpo neutro é colocado em contato com outro corpo eletrizado. A parte da carga que é transferida justamente para o corpo neutro. Então, o corpo B vai transferir elétrons por corpo neutro. E no final do processo, o que vai acontecer? O segundo princípio da conservação de cargas. A quantidade de carga que você tinha no início vai ser a mesma quantidade de carga que você tinha no final. Quando você soma essas cargas, você vai ter a quantidade exatamente do mesmo jeito. Para você poder entender esse processo, esse exemplo aqui é um exemplo clássico. Quando você tem esferas condutoras de mesmo raio, tá? A maioria dos exercícios, as esferas terão o mesmo raio. Quando você tem um corpo carregado, no caso aqui, positivamente aqui, que mais aqui, né? Tem sinal negativo carregado positivamente. Você encosta esse corpo no corpo neutro, vai haver uma transferência de elétron de um para o outro, sucessivamente. E após esse contato, essas cargas serão distribuídas de maneiras igualitárias. E se a gente continuar o processo de eletrização por contato, a gente vai dividindo o valor restante dessas cargas pela quantidade de esfera que eu tiver. Por exemplo, Pacheco, se eu tenho aqui a esfera A, B, C, o que vai acontecer? A quantidade de carga aqui vai ser dividida igualmente para as três cargas. Então, eu vou ter o Q sobre 3, Q sobre 3, Q sobre 3. Tá? E assim eu vou fazendo isso de forma sucessiva. De maneira tal que eu tenho que obedecer o princípio de conservação de cargas. O que eu tinha antes tem que ser igual ao que eu tenho no final. Entendendo esse processo de eletrização por contato. Olha só, eu não sei onde que eu peguei esse exercício, tá? Dispõe-se de 4 esferas metálicas iguais. Isso só é válido para corpos idênticos, tá? Isoladas uma das outras. Então, eu tenho 3 corpos, A, B, C. 3 dessas
três dessas quatro esferas, a esfera A, B e C, elas inicialmente estão neutras. Então, a esfera A, B, C estão neutras. Quantidade de carga positiva é igual a quantidade de carga negativa. E a quarta esfera, a esfera D, ela está carregada positivamente, com Qzão. O cara pôs aqui, Qzão. Então, eu tenho três cargas, eu vou desenhar aqui para ficar claro isso aqui. Eu tenho três cargas, três corpos, A, B, C e D. Esse cara aqui está neutro, esse cara está neutro, esse cara está neutro e esse cara aqui é carregado positivamente pela carga Qzão. Então aqui você tem três esferas, meus desenhos ficam uma porcaria aqui, mas as esferas são idênticas, tá? E as três primeiras cargas estão neutras, ou seja, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Aí começa a ser o processo de eletrização. O que acontece? Olha só, você vai pegar o corpo D e vai pôr contatos sucessivos com A, B e C. Então, olha só, o primeiro processo. Encostei D em A. Como as esferas são idênticas, após o contato, o que acontece? As cargas ficaram divididas. Então, a carga final aqui do primeiro momento, que era a carga de D era Q, ficou Q por 2. Então, ele distribuiu a carga com o corpo A. Aí, eu esqueço esse cara. Aí, eu vou pegar a carga que restou, no caso, a D, e vou colocar a esfera D em contato com a esfera B, num segundo processo, porque é sucessivo, tá? O que vai acontecer? A esfera B está neutra, a esfera D tem Q sobre 2. O que vai acontecer ao longo do processo de eletrização por contato? A carga vai ser dividida. Se a carga vai ser dividida, olha só para você ver, eu vou pegar esse valor aqui, ó, vou pegar o valor de Q sobre 2, ó, Q sobre 2, e vou dividir pela metade, que é um total de esfera. Eu tenho duas esferas. Conservando aqui, ó, você vai ter que Q sobre 2 vezes 1 sobre 2, que aqui é a mesma coisa que se fosse 2 sobre 1. O resultado aqui vai ser o quê? Q sobre 4. Por essa razão, que quando eu ponho a esfera D em contato com a esfera B neutra, essa carga vai ser dividida novamente. Se ela é dividida igualmente, novamente, a carga vai ser dividida pela metade. Então, olha só, a esfera D, ele tem a quarta parte do que ele tinha antes, e a esfera B não estava eletrizada, ganhou partes, né, de carga. Então, esqueça esse cara aqui novamente e mantenho a esfera D. No terceiro processo. No terceiro processo, o que eu vou pegar? Vou usar o mesmo raciocínio que eu usei aqui, ó. Não vou fazer os cálculos aqui não, porque tá foda fazer os cálculos desse mouse aqui. Eu vou distribuir a carga igualmente aqui entre a esfera D e a esfera C. Vou pegar aqui por 4 e vou dividir pelo número de esferas. Qual é o número de esferas? Duas esferas. Então, se eu tenho duas esferas, vou pegar Q por 4 dividir por 2, eu vou ter Q sobre 8. Então, no final do processo, tá? A carga final da esfera D é essa aqui, ó. Q por 8. Olha, lembrando que inicialmente ele estava com a carga Q. Estava com a carga Q. Ao longo do processo de eletrização por contato, né, a carga foi distribuída para as outras esferas e no final do processo a esfera D ficou com esse valor de carga. Véi, isso aqui é que o cara pede para você naqueles exercícios lá, naquele exercício que tem lá para você resolver da primeira semana. É basicamente isso.
Você vai trabalhar, a parte mais difícil que tem lá é a questão 2, que eu dei uma olhada lá, que fala justamente desse processo aqui. Se você for resolver lá, quando você for fazer suas anotações, pega essa aula, você vai perceber que aquele exercício lá é igualzinho isso aqui. Salvo engano, ele deve ter colocado valor lá. Eu não estou lembrado, mas acho que ele colocou valor. Salvo engano, tá? Uh, olha só. Duas esferas condutoras idênticas, A e B, têm cargas elétricas... Agora eu vou trabalhar com valores. Ó. Tem cargas elétricas respectivamente iguais a QA menos 4Q e QB mais 14Q. Quais serão suas cargas elétricas finais após terem sido colocadas em contato? Bom, vou desenhar aqui para vocês poderem entender. Então, tenho duas esferas. A aqui vale menos 4Q. E tenho aqui a esfera A. Esfera A. E aqui eu tenho a esfera B. A esfera B tem mais 14 Qzão. Se eu for somar aqui, ó, usando o princípio da conservação de cargas, se eu somar aqui a quantidade de cargas aqui, ó, que é isso aqui, ó, princípio da conservação de cargas, eu tenho que QA vale menos 4Q, QB vale mais 14Q. 14Q menos 4Q, o que eu tinha no início, era o quê? 10 Qzão. Então, se você somar essas cargas aqui, ó, a carga antes, o que antes, aqui, ó, o que é antes do processo vale 10 Qzão. Pelo princípio da conservação de cargas, o que eu tinha no início é o que eu tenho que ter no final. Só que as cargas são idênticas. As esferas são idênticas. Então, a mesma quantidade de carga que eu tenho na A vai ser a mesma quantidade de cargas que eu terei na B. Então, olha só que interessante. Se QA, depois, ó, QA linha mais QB linha é igual a 10Q, se QA é igual a QB, porque as esferas são idênticas, eu vou ter 2Q. A linha, que vai ser a mesma coisa, é igual a 10 Qzão. Trabalhando matematicamente com isso aqui, ó, eu sei que QA, tá meio foda aqui, mas acho que vocês estão entendendo. 10 Qzão dividido por 2. Então, a carga depois do processo de eletrização foi a metade do que eu tinha inicialmente. Basicamente isso. Com esses dois exemplos que eu dei aqui, gente, vocês resolvem tranquilamente aqueles exercícios lá daquele material do Estado, que por sinal tá muito fraco. O professor de vocês aí vão ter que fazer um complemento legal lá daquele material, porque senão vocês não... Física vai ficar muito deficitário, né? Tomara que essa pandemia passe logo aí para a gente voltar para as salas de aulas logo, porque senão tá foda. Bom, olha só. No processo de eletrização por indução, o que vai acontecer? Você vai ter um corpo que vai estar carregado, que ele é chamado de indutor. Esse corpo vai aproximar de um corpo inicialmente neutro, tá? E vai acontecer uma indução das cargas. Vai acontecer uma polarização das cargas. Ou seja, as cargas vão ficar na superfície desses corpos, tá?
Vai acontecer um processo de separação das cargas elétricas, ou seja, vai acontecer a polarização, isso é importante você não esquecer isso. E não há contato de hipótese alguma entre o indutor e o induzido. Lá naquele materialzinho do Estado, ele fala lá nas orientações pedagógicas para o aluno, bem superficial desse processo de eletrização. Além desse processo aqui, esse processo de eletrização por indução, há dois fatos que ocorrem nesse processo. Eu vou mostrar para você agora. O primeiro, quando se liga o tal do fio terra, né? Quando se liga o fio terra no condutor, o que vai acontecer? Transferência de elétrons através do fio. Ora saindo do corpo e indo para a terra, ou ora saindo da terra e indo para o corpo. Quando vai acontecer esses dois processos? Quando o indutor, for positivo, tá? E o induzido estiver neutro, se você ligar um fiozinho no induzido, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o processo de polarização, as cargas elétricas negativas vai para uma extremidade do corpo B, no caso ali do corpo B, e o que vai acontecer com as cargas positivas? Elas vão sumir? Não, não vai sumir. Elétrons vindo da Terra vão subir pelo fio, né? E vai em direção às cargas positivas. Então vai acontecer ali o quê? Positivo mais negativo ali vai ficar neutro novamente. Então, o que vai acontecer? Se eu cortar aqui esse fio aqui, ó, o corpo que outrora estava neutro, de maneira induzida, ele foi carregado negativamente. Isso acontece também quando o indutor for negativo. Vai acontecer o processo de polarização. Eu vou ligar o fio terra aqui. O que vai acontecer? Os elétrons que estavam no corpo B, repelidos pelo indutor, vão descer pelo fio e eu cesso esse contato com a Terra. O corpo que outrora estava neutro, né? O corpo B estava neutro, passa a ficar carregado positivamente por indução. Então, basicamente é isso. O outro processo aqui, ainda dentro da indução, é se você tocar o objeto, né? Se tocar o corpo que está sendo tá acontecendo essa polarização de cargas. O desenho é bastante claro. Você pega um corpo A aí que está carregado positivamente, aproxima do corpo B, que é um induzido, vai acontecer o processo de polarização. Quando você toca na esfera, o que vai acontecer? Elétrons da sua mão vai passar para a esfera. E quando esses elétrons da sua mão passar para a esfera, você tira o indutor da frente do induzido, tira o corpo A da frente do corpo B, o corpo B que anteriormente estava carregado, não estava carregado, né, estava neutro, ele passa a ser carregado negativamente de maneira induzida. Então, existem esses dois processos. O primeiro processo pelo fio terra e o segundo processo ao tocar as esferas. Isso aqui cai bastante em vestibular e isso não é abordado lá naquele material. Por isso que eu trouxe isso aqui para ressaltar para você. Lá também naquele material ele fala sobre o eletroscópio, né? O eletroscópio são aparelhos que são destinados unicamente para você verificar se há ou não os corpos. Existem dois tipos de eletroscópios. O eletroscópio de folhas, que é esse aqui, ó, né? Você tem um dispositivo onde você vai ter uma entre aspas, uma folha que ela vai ser eletrizada através aqui de um processo de indução. Aí você vai verificar se há ou não cargas. E o outro eletroscópio é o pêndulo elétrico, né? Você vai aproximar o corpo aqui, ou ele vai repelir ou vai atrair esse material que está aqui na ponta. Bom, entendendo o eletroscópio. Vamos imaginar um primeiro eletroscópio, que é o eletroscópio de folhas. Você tem um eletroscópio de folhas que inicialmente está descarregado, ou seja, a quantidade de carga positiva é a mesma quantidade de carga negativa. Aí você vai aproximar
da eletrosfera e da esfera desse eletroscópio, um corpo carregado negativamente. O que vai acontecer? Quando você aproxima um corpo carregado negativamente na esfera do eletroscópio que está inicialmente neutro, vai acontecer a polarização da carga. Os elétrons vão descer para as folhas, e lá nas folhas, como elas estão separadas, né? E as duas partes da folha vai ficar carregada negativamente, o que vai acontecer com essas partes? Elas vão sofrer uma repulsão. Por que vai acontecer uma repulsão? Porque vai acontecer o primeiro princípio da eletrostática, que é o princípio da atração e da repulsão. Aqui acontece o processo de eletrização por indução, há uma polarização da carga. Quando essa carga ficar polarizada, o elétron vai descer aqui para as folhas, e lá nas folhas do eletroscópio vai acontecer o processo de repulsão. Aí você consegue saber se o corpo que foi aproximado do eletroscópio, tá, é carregado positivamente ou negativamente. Então, o eletroscópio ele serve para detectar se o corpo está carregado ou não. Bom, se você pegar esse eletroscópio e fizer uma ligação com a Terra, né, o que vai acontecer? Enquanto o indutor estiver próximo da esfera do eletroscópio, vai haver uma passagem de elétrons através do fio para a Terra. E quando você pega, após esse processo, isso é muito rápido, tá, gente? Estou falando assim, mas esse processo é rápido. Quando eu corto o fiozinho aqui, ó, que está ligado à Terra, o que vai acontecer? Esse corpo fica carregado o quê? Positivamente, porque os elétrons que estavam no eletroscópio foi transferido para a Terra, através desse fio Terra aqui. Aí, quando você olha para o eletroscópio, as folhas novamente elas se afastam. Por quê? Porque vai ficar com falta de elétrons, o corpo está carregado positivamente, então há um processo de eletrização aí por indução. Bom, pessoal, e essa foi a aula da primeira semana, lá daquele material da Secretaria da Educação. Eu peço para vocês, de forma bastante carinhosa, que fiquem em casa, porque ainda a gente não atingiu o pico aí dessa pandemia. Vamos fazer a nossa parte, cuide-se, lave as mãos com água e sabão, álcool em gel, protejam seus avós, as pessoas de risco, tá bom?